Fala galera! Pessoal, nessa aula vamos aprender sobre as relações de Girard, ou se você preferir, relações de Girard, né? Lá no ensino fundamental, quando aprendemos sobre a equação do segundo grau, né, tem aqui uma equação do segundo grau como exemplo. Nós aprendemos primeiramente sobre a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, que aqui nós chamamos ela de fórmula de Bhaskara. Depois aprendemos sobre a fórmula da soma e produto, tá? Onde a soma das duas raízes é menos b sobre a e o produto das duas raízes é c sobre a. Tá? Então, no caso dessa equação aqui como exemplo, se eu for aplicar aqui soma e produto, né? Eu vou fazer o quê? Olha, duas raízes, dois valores de x aqui, x1 e x2 somados é menos b sobre a. Então você pega aqui menos b, menos 5, vai ficar menos da fórmula com menos 5, vai ficar mais 5 sobre o a, que 1 vai ficar 5. E o produto é o que? C, 6 sobre 1 vai dar 6. Então a soma é 5, o produto é 6. Agora você vai ter que raciocinar. Sempre o professor falar para você, imagine dois números que somado dão 5 e dois números que somado dão 6. Que números são esses? Só pode ser o 2 e o 3. Por quê? Porque 2 mais 3 vai dar o 5 aqui, ó, soma dos dois. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, a soma desses dois números dá 6. E a soma dos dois números vai dar 5 e o produto, que é a multiplicação, vai ser igual a 6. Então, pronto, isso aqui é o método da soma e produto, tá, das raízes. Eu consigo encontrar equações do segundo grau. Quando o professor pedir para você raciocinar esses dois números que somados, nesse caso aqui somados dão 6 e somados dão 5, e multiplicados dão 6, quando se tem apenas duas raízes, isso se torna fácil, né? Imagina esses dois números, é fácil, né? Dois números somados dá 5 e os dois multiplicados dão 6, só pode ser o 2 e o 3. Quando você tem apenas duas raízes, aí isso se torna, né, um processo simples, né? Com isso, com o passar do tempo, né, foi se estudando equações de grau maior do que 2. Então, as relações de Girard aplica-se esses conceitos aqui de soma e produto para equações de grau maior que 2. Então, nós vamos estender o estudo, né, de soma e produto que nós aprendemos aqui na equação de segundo grau, porém, nós vamos estender isso para grau maior do que 2. Então, a aplicação das relações de Girard para grau maior do que 3, maior do que 2, perdão, de 3 acima, ou seja, quando se aplica relações de Girard, quando se tem grau maior do que 2, tá? Então, nós vamos fazer uma extensão de soma e produto, né, aqui no caso da equação de segundo grau, ok? Mas é o seguinte, quando aplica-se as relações de Girard por si só, não se aplica ela simplesmente em uma equação, por exemplo, de grau 3 e aplicar a equação de Girard. Sempre é preciso te dar uma dica. Por exemplo, a soma, ele vai falar que uma raiz é o dobro da outra, ele vai falar para você que uma raiz é igual à soma das outras duas, ou uma raiz é a inversa da outra. Sempre vai ter que ter uma dica, porque somente relações de Girard não é o suficiente para resolver equações de grau acima de 2. Tá? Sempre nas questões vai ter uma dica para você, um detalhezinho, né, que é fornecido para você, uma informaçãozinha que é fornecida para você utilizar as relações de Girard. Quando a gente for resolver exemplos, né, vocês vão entender que é essa questão que eu estou dizendo para vocês, de uma dicasinha, né, uma informaçãozinha a mais. Vamos lá. Vamos entender aqui o que são as relações de Girard. Pegando aqui a equação do segundo grau, vou começar por ela, tá? Porque aqui nós temos já as duas equações formadas, né? Que é a soma e o produto. Mas olha só o que Girard descobriu. Seguinte, quando você tem uma equação de segundo grau, nós temos esse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, né? Onde as raízes é x1 e x2. Aí a soma das duas raízes vai ser o quê? Girard sempre, você vai utilizar esse aqui, ó, soma, produto, tá? Aí ele diz o seguinte, ó, sempre, ó, você vai intercalar, começando com menos, sempre vai ficar aqui, ó, menos e mais, tá bom? Menos e mais, tá? Aí assim, ó, a soma das duas raízes vai ser assim, ó, o segundo dividido pelo primeiro, tá? Então, o segundo aqui dividido pelo primeiro, então b menos a. E depois, o terceiro dividido pelo primeiro, então c sobre a, pronto, intercalando, ó, menos e mais, sempre inicia-se com menos, tá? Então, para a equação do segundo grau, isso aqui é a relação de Girard, certo? Para a equação do segundo grau, nós temos o quê? Duas linhas, soma e produto.
tá? Agora vamos estender isso para a equação de grau 3. Opa, tá aqui embaixo, vamos lá? Aqui, ó. Olha só, equação de grau 3. Então, a equação de grau 3 nós vamos ter, ó, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e o x elevado a 0, que não aparece o coeficiente, né? Então, temos agora, ó, A, B, C e D, né? As raízes são x1, x2, x3, tá bom? Então, vamos lá. Agora, quando a equação é do segundo grau, né, nós temos duas linhas dessas. Quando é do terceiro grau, nós temos três linhas. Aí vai ser assim, ó, primeiro eu vou somar as três, ou seja, é de 1 em 1. Tá? Igual aqui, ó. Como era duas raízes, eu peguei a soma de uma por uma. Agora aqui vai ser o quê? De duas em duas. Tá? Pronto, a multiplicação de duas em duas. Pronto, encerrou. Agora aqui não. Aqui eu tenho, ó, a soma das três, agora eu vou multiplicar de duas em duas e fazer todas as combinações, ó, x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. E como são três raízes, agora eu posso multiplicar de 3 em 3. De 3 em 3 é o quê? Simplesmente as três multiplicando. Tá aqui, ó, somadas uma a uma e aqui multiplicadas, né? No caso aqui de duas em duas, que no caso são duas raízes. Aqui não, aqui, ó, somadas de uma a uma, depois multiplicadas de duas em duas, depois multiplicadas de 3 em 3. Então eu vou ter três linhas. Então vai ser assim, o mesmo esquema, ó, começando com menos, ó, intercalando, ó, menos, mais e menos, tá? Agora eu vou fazer, ó, segundo sobre o primeiro, tá aqui. Depois, terceiro sobre o primeiro, tá aqui. E depois o quarto sobre o primeiro, tá aqui. Então ficou menos B sobre A, mais C sobre A e menos D sobre A. Só isso, galera. Agora vamos estender isso para uma equação de grau 4 e vamos parar por aqui, porque aí você já vai entender todo o procedimento, né, para outros graus maiores. Só que assim, uma questão, pedir para você utilizar relações de Girard grau 5, grau 6, é porque o professor quer pegar você de jeito, porque normalmente relações de Girard a gente utiliza-se até grau 3. Por quê? Porque se torna um processo muito extenso, equação de quarto grau, quinto grau. Mas eu vou mostrar para vocês do quarto grau aqui, para vocês entenderem o conceito em si, como é o procedimento, como isso vai acontecendo de acordo com o aumento do grau, tá? Fiz aqui do grau 2, do grau 3, agora vamos para o grau 4 e finalizar nesse ponto aqui, né? Que aí a partir do grau 5 você vai entender como que é o esquema. Olha só, uma equação de quarto grau, eu vou ter, ó, x elevado a 4, elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1. Então eu vou ter, ó, os coeficientes, ó, A, B, C, D e o último aqui é o E, que não tem x, né? Então as raízes são x1, x2, x3 e x4. Primeiramente eu vou somar as quatro raízes, tá? Depois eu vou ser de 2 a 2, ó, x1, x2, x1, x3, x1, x4, todas as combinações. Depois mais x2 vezes x3, mais x2 vezes x4, mais x3 vezes x4, todas as combinações aqui, tá bom? Depois de 3 em 3, x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais x2, x3, x4, mais x1, x3, x4. E por último, de 4 em 4, que é simplesmente x1 vezes x2, vezes x3, vezes x4. Aqui é de 1 a 1 somado, depois aqui vai ser de 2 a 2, de 3 a 3 e de 4 em 4, que é só 1, tá? Então aqui eu vou somar, tá? Somar de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4, porque eu tenho 4, né, raízes. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. O resultado disso aqui vai ser o quê, ó? Menos, mais, tá? Aí vai ficar, ó, segundo sobre primeiro, tá aqui, ok? Terceiro sobre primeiro, tá aqui, C sobre A. Quarto sobre o primeiro, tá aqui, D sobre A. E quinto sobre o primeiro, tá aqui, E sobre A. E você pode estender isso para a equação de grau 5, grau 6, grau 7 aqui. Eu acho que você já entendeu como funciona o procedimento, tá bom? Agora vamos para os exemplos para vocês resolver questões utilizando as relações de Girard, tá? Vamos lá, olha só. Sejam R, S e T as raízes dessa equação de terceiro grau. Calcule. Letra A, ó, a soma dessas três raízes. Então tem três raízes, né? Então a soma delas vai ser o quê? A soma delas vai ser, na verdade ela quer saber a soma, né? Vai ser o quê? Vou lá na soma das três raízes. Eu tenho aqui, ó, três raízes, né? Somada, não é? Então olha só, aqui eu já coloquei para vocês aqui, ó, menos B sobre A, certo? Eu tenho três raízes. Então vamos lá para três raízes, tá aqui, ó. Cadê? Opa, tá aqui embaixo. Aqui, ó, três raízes, né? Eu tenho a soma das três raízes. Como que é a soma das três raízes? Menos B sobre A. Pronto, tá aqui, ó. Então, menos B sobre A é igual, ó, menos o B, que é menos 4 aqui, dividido por o A, que é 1. Então vai ficar o quê? 4. Pronto. Agora eu vou fazer esse esquema aqui, ó. Nessa daqui eu tenho, ó, 1 sobre R mais 1 sobre X mais 1 sobre T. Aí você pensa, e agora? O que eu faço? Não tem essa relação aqui. Calma.
Olha só, o primeiro esquema que você vai fazer, eu tenho aqui uma soma de frações, né? A primeira coisa que a gente faz, tira o MMC. MMC de RXT vai ser o quê? Vai ser as três letras se multiplicando. R vezes S vezes T. Agora eu vou pegar essas três letras dividido por R. Eu corto o R com R, sobra ST, certo? Então, ST vezes 1 aqui em cima vai dar ST, certo? Vamos lá. Pego as três aqui, multiplicando, dividido por X. Eu vou cortar X, S, né? Não X, tá errado aqui. Isso aqui, isso. Vou dividir por S. Eu vou cortar S, vai ficar ST. ST vezes 1 aqui em cima vai ficar o quê? Corto S, vai ficar RT. RT vezes 1 aqui em cima vai ficar RT. Vezes T, certo? E aqui essas três dividido por T, corto T, vai ficar RS. Vezes 1 vai ficar RS. Pronto, olha só. Aqui em cima eu tenho a soma de duas a duas e aqui embaixo eu tenho a multiplicação de três raízes, certo? Então vamos lá, soma de duas a duas, né? Então vamos lá na equação de grau 3, que é a soma de duas a duas, tá aqui a soma de duas a duas, é o que? Mais C sobre A, tá aqui ó, mais C sobre A, certo? Aqui, e depois eu tenho a multiplicação das três está aqui, menos D sobre A, então vai ficar ó, em cima C sobre A, embaixo menos D sobre A. Então tem uma fração dividida por outra fração. Escreva a primeira fração C sobre A, multiplique pelo inverso da segunda, que é A menos D. Tá bom? Estou usando aqui as letras aqui, né? Agora, olha só. Aqui eu posso cortar esse A com esse A, vai sobrar C sobre menos D. Então pronto, ó, C. Quanto que vale o C, gente? O C vale 6. E o D, e aqui embaixo menos D. O D vale menos 5. Vai ficar... cadê? Isso, menos D, né? Então, D, cadê? A, B, C, D. Aqui vale menos 5, não é? Isso, menos 5. Pronto. Então, ficou, ó, menos 6 menos 5 é igual a 6 sobre 5. Ok, pessoal? Então, olha só. Questão número 2, né? Exemplo número 2, na verdade. Agora eu tenho, ó, resolva x elevado a 3 menos 8x elevado a 2 mais 19x mais 12 igual a 0, sabendo que uma das raízes é a soma das outras, tá? Então aqui tem uma dica aqui, ó, uma das raízes é a soma das outras. Então eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3. Vamos supor que você pode fazer com qualquer um. X1 é a soma das outras duas, ou você pode pegar x2 e a soma de x1, x3, tanto faz. Você pode escolher qualquer uma que vai dar certo, tá? Eu vou escolher essa daqui. X1 é igual à soma das outras duas. Ok? Então, olha só, a soma das três raízes, são três raízes, x elevado a 3, são três raízes, a soma das três raízes é menos b sobre a, tá aqui, ó, menos b sobre a, ok? Então, vou resolver, então vai ficar menos b, vai ficar menos o menos 8 sobre 1, né, então aí vai ficar 8, né, então, ó, x1 mais x2 mais x3 é igual a 8, só que aqui está dizendo que a soma, né, uma raiz, a soma das outras duas, então significa que x2 mais x3 vai ser igual a x1, né, que essa raiz é a soma das outras duas, quer dizer, x1 é a soma das outras, ou seja, x2 mais x3 vai dar o x1 também, que uma raiz é a soma das outras duas, então aqui é x1, aqui é x2 mais x3 vai dar x1. Pronto, agora eu vou fazer, ó, x1 mais x1 aqui vai ser igual a 8, x1 mais x1 vai dar 2x1, igual a 8, passo dividindo aqui, vai ficar, ó, x1 é igual a 8 dividido por 2, quer dizer que o x1 é igual a 4, ou seja, encontrei uma raiz vale 4. Agora eu posso usar o método de Briouf-Fini, tá? E descobrir as outras duas raízes, que é o que? Eu vou colocar o 4 aqui, que é uma das raízes, tá? Vou pegar os coeficientes aqui, ó, 1 menos 8, 19 e menos 12, dá aqui, ok? Vou baixar 1, vai ficar menos 4, né? Porque o vermelho também vai ficar igual. Olha só, menos 4 vezes 4 vai dar menos 16, menos 16 mais 19 vai dar 3, e 3 vezes 4, 12, 12 menos 1 vai dar 0, então resta 0, então quer dizer, agora eu vou escrever essa outra equação aqui embaixo com esses coeficientes aqui, esses três coeficientes aqui, ó, certo? Equação de segundo grau, aplicando soma e produto, eu descobri que os x2 e o x3 valem 1 e 3, ou seja, uma raiz vale 4, a outra vale 1 e a outra vale 3, pronto, tá? O que é que ele pede aqui? Sabendo que a ação, ou seja, resolver a equação, se é para resolver a equação, tem que descobrir as três raiz dessa equação. Agora eu tenho aqui a equação de quarto grau, tá? Então vamos calcular a soma das raízes. Aí letra A, de 1 a 1. Então de 1 a 1, galera, é o seguinte, ó, de 1 a 1, eu vou pegar lá na relação de Girard aqui, ó, de 1 a 1, tá aqui, certo? Eu vou fazer o quê, ó? Menos B sobre A, certo? Ou você pode fazer assim, ó, de 1 a 1, de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4. Você vai colocar, ó, menos, mais, aí eu vou fazer, ó, segundo sobre primeiro, tá aqui, vai dar menos 7, depois, terceiro sobre primeiro, vai dar menos 5 sobre 1, vai dar menos 5, depois, o quarto sobre o primeiro, vai dar 11 sobre 1, ou seja, menos 11, e quinto sobre o primeiro, vai dar 1 sobre 1, vai dar 1, pronto, gente, super fácil, ok? Então, galera, é isso aí, isso daqui é o estudo de relações de Girard, ok?
finalizamos essa parte aqui e fico por aqui e fui!